Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje, em razão do discurso proferido pelo presidente do Brasil na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas ontem, a gente vai falar a respeito do Brasil e o cenário de segurança internacional. Eu quero trazer aqui algumas questões interessantes para a gente pensar como que o Brasil reage de uma forma ou de outra a outros cenários, a questões de segurança que aparecem no sistema internacional e verificar se isso, de uma forma ou de outra, foi abordado no discurso do presidente ontem ou não. Bom, pessoal, em primeiro lugar eu queria fazer aqui um disclaimerzinho, né? Trazer aqui uma questão importante. Eu não sou especialista em política externa brasileira, né? E eu acho que esse é um ponto bem importante, até para mostrar mais ou menos a partir de onde que eu vou observar a atuação do Brasil diante do cenário internacional de segurança, né, e quais são as tendências, né, que eu quero observar aqui em específico. Com relação à questão da política externa brasileira, existem inúmeros pesquisadores muito bons, jovens pesquisadoras antigas, jovens pesquisadores, pesquisadores antigos, enfim, que são fenomenais na análise da política externa brasileira, de todas as questões, enfim, envolvidas nessa discussão. Não é bem esse o debate que eu quero seguir, mas se você tiver interesse na execução e pesquisa da política externa, além de acompanhar o trabalho desses pesquisadores, o Nathan Moraes, por exemplo, lá do Rio de Janeiro, enfim, a Jennifer Zarpellon, que analisa lá em Curitiba também a questão da política externa do Brasil, para a diplomacia, questão de saúde, enfim. Além dessas questões, existem publicações dedicadas a isso, tanto na Fundação Alexandre de Gusmão, a FUNAG, quanto em outros institutos. Um deles, por exemplo, é esse material produzido pelo IPEA, chamado O Brasil e a Segurança no seu entorno estratégico, América do Sul e Atlântico Sul, organizado pelos professores Reginaldo Matarnasser e Rodrigo Francalossi de Moraes, com o prefácio do Celso Amorim, quando ele ainda era ministro da Defesa aqui do Brasil, né? Então existe uma gama muito grande de publicações a respeito disso, né? E o vídeo de hoje vai tocar um pouco nesses assuntos, mas eu acho que seria mais interessante se a gente debatesse algumas questões importantes para entender esses diferentes movimentos colocados em prática, né? Claro, a gente tem análises específicas sobre períodos específicos, o próprio Nathan, mas também o meu grande amigo e irmão Andrew Trauman, né, pesquisam e pesquisaram a ditadura militar brasileira e o relacionamento com países de fora da América do Sul, trazem dados muito importantes e muito interessantes para a gente compreender essa questão, mas aqui eu queria que a gente pensasse um pouquinho a respeito mesmo do funcionamento do Brasil como um Estado no cenário internacional, principalmente voltado às questões de segurança, né? Isso significa dizer que talvez seja interessante a gente colocar aí alguns elementos para a discussão que não são só elementos trazidos a partir do debate de estratégias de governo, práticas específicas de alguns governos, mas como que funciona o Estado brasileiro, né? E aí a gente tem uma discussão bem interessante, porque a discussão do Estado brasileiro, geralmente ela escapa do debate da política externa, que se dedica à discussão do governo brasileiro, de então, né, do momento a ser analisado e a sua relação com o cenário internacional, né? Então, nesse sentido que eu acho que talvez pensar a partir de um prisma de quando que as instituições estatais elas são aglutinadas e quando elas são tratadas de forma separada, talvez seja algo bem interessante para a gente pensar não só a questão da política externa brasileira, mas a questão da segurança. Pensar a segurança no Brasil, então, força a gente a aliar a discussão sobre segurança nacional sobre a execução dos objetivos nacionais. Isso provavelmente vocês já viram em algum momento, em alguma discussão, né, em que a segurança ela não é só definida como a defesa, ou ela não é só definida como a criação, a prática, enfim, de estratégias de uso da força para garantir a impossibilidade de invasões ou práticas, enfim, de invasão ao território nacional, mas também garantir que os objetivos nacionais de um país ocorram nesse ambiente aqui, né, no mundo todo. A gente mudou de cenário aqui, não sei se vocês gostaram, falem aqui que vocês curtiram ou não, aqui a gente ainda tem que resolver essa parte aqui de baixo,
mas a gente, né, fica muito feliz de trazer essa novidade para vocês também. Bom, fazer essa análise, portanto, demanda que a gente entenda quando e em quais momentos ocorrem essas decisões de gerar essa aglutinação de instituições, algo como uma grande estratégia, e um momento em que a segurança é tratada como mais um tópico de atuação dos estados, né, do Estado brasileiro diante de outros temas, outros tópicos. Eu tava com medo, eu sempre tenho medo de gravar vídeos sobre Brasil, primeiro porque não sou um especialista em política externa, ou mesmo em geopolítica brasileira, né? Mas geopolítica brasileira, né, os teóricos, não li ainda com profundidade os teóricos aqui do Brasil, não o quanto eu gostaria de ter lido já, mas também porque a gente percebeu isso no discurso do Bolsonaro ontem na Assembleia Geral da ONU, né? Até coloquei lá no Twitter, dá pra gente identificar a cada momento, a cada tópico que ele aborda, o papel de um ministério, como se fosse um seminário apresentado, né? Quem já fez trabalho em grupo de seminário sabe bem, né? Quem é professor sabe melhor ainda, né? De ver aquele grupo que não tem muita conexão, não está muito ligado, os assuntos não tem muita lógica de conexão entre si, porque foi cada um fazendo a sua partezinha, juntou num Frankenstein, que na verdade traduz um pouco esses momentos de política isolada, né? E da qual o Bolsonaro não é o primeiro ou único, digamos assim, representante, né? Então, pensar a questão da segurança no Brasil representa justamente entender quando que a segurança é atrelada a outras práticas e quando ela é abordada, como hoje em dia, em termos isolados. Nesse sentido, talvez o conceito de grande estratégia do Lytle Hart, do B.H. Lytle Hart, um geoestrategista britânico, possa nos ajudar. O que ele define como grande estratégia? Ele fala o seguinte: o papel da grande estratégia, a estratégia mais elevada, é coordenar e direcionar todos os recursos de uma nação ou grupo de nações em direção ao alcance do objetivo estratégico da guerra, o objetivo estabelecido pela política fundamental. A grande estratégia, diz o Lytle Hart, deve tanto calcular quanto desenvolver os recursos econômicos e o poderio humano das nações de forma a sustentar os serviços de luta. Também os recursos morais. A grande estratégia também deve regular a distribuição de poder entre vários serviços e indústrias. Mais ainda, o poder de batalha é apenas um dos instrumentos da grande estratégia, que deve levar em conta e aplicar o poder da pressão financeira e não menos da pressão moral para enfraquecer a vontade do oponente. Termina lá o Lytle Hart. Além disso, enquanto o horizonte de estratégia está ligado à guerra, a grande estratégia olha para além da guerra, para a paz subsequente, para o momento posterior à batalha. Ela não deve apenas combinar os vários instrumentos, mas regular seu uso para evitar danificar o futuro estado de paz pela sua própria segurança e prosperidade. Bom, o que a gente observa então? A gente observa que esses momentos de grande estratégia são esses momentos em que todos os recursos nacionais são mobilizados em torno de um objetivo, que geralmente é traduzido como segurança internacional, objetivos internacionais, intenções internacionais do Brasil, né? E a gente pode afirmar que a política brasileira, de uma forma ou de outra, para a questão de segurança internacional, se estrutura em momentos de grandes estratégias, quando elas ressurgem, quando essa aglutinação do Estado como um todo é colocado como veículo da participação e do engajamento do Brasil no sistema internacional, em outros momentos em que ela se pulveriza em ações não integradas, né, tocadas de forma quase autônoma por diversos ministérios. A gente poderia considerar uma comparação mais ou menos na seguinte toada, que é meio que uma hipótese que eu estou trabalhando com vocês para a gente trazer, né? Quais são as características desses momentos de grande estratégia, portanto? A gente tem a concentração das políticas em algumas linhas gerais, né? A política federal, a política nacional é concentrada em apenas algumas linhas de desenvolvimento econômico, erradicação da pobreza, ou mesmo a gente tem a manutenção da integridade territorial brasileira, não é? O crescimento econômico ao invés do desenvolvimento econômico também, primeiro crescer para depois dividir, né? A gente tem algumas linhas gerais que funcionam como reguladoras de toda a atuação política do governo federal. São momentos em que tenta se forçar a cooperação entre ministérios para atingir os objetivos.
ou a criação, estímulo de ministérios para isso. Isso é uma prática que era muito comumente comentada na época do governo do Lula. Os ministérios eles eram obrigados a cooperar entre si. Então a gente tem uma conexão em que o Ministério da Educação, por exemplo, era visto como uma forma de melhorar a imagem do Brasil lá fora, e, portanto, o Itamaraty e o Ministério da Educação tinham que trabalhar em torno, por exemplo, do Ciências Sem Fronteiras, né? E em que pese, geralmente a gente pense que a articulação ministerial tem que ser algo importante, há pessoas que não gostam disso, há ministérios que são muito avessos a esse tipo de ação, né? Principalmente porque esses períodos de grande estratégia trazem um malefício muito grande. Eles dão pouca margem de ação quando o cenário internacional muda. E aí o país tem uma falta de adaptabilidade. Ele não consegue se adaptar quando o cenário inicial, onde essa concepção foi desenvolvida, se altera de forma a prejudicar esse desenvolvimento. A gente viu isso, por exemplo, no caso das crises das commodities. Alguns exemplos que a gente poderia dar aqui de períodos de grandes estratégias, dessa concentração, dessa aglutinação das demandas estatais, né? O governo de Dom Pedro II, né? O governo imperial, que tinha como objetivo principal a manutenção da integridade territorial e social brasileira, inclusive por meio da escravidão, e também a definição das fronteiras nacionais. O governo de Getúlio Vargas, de 30 até 45, a ditadura civil-militar, de 64 a 85, e o governo Lula, que não à toa recupera, tanto do Getúlio como da ditadura militar, diversos projetos de integração nacional, né? Esses períodos de grande estratégia, a gente pode considerar que eles se contrastam com períodos de políticas isoladas. São períodos em que os ministérios atuam de forma praticamente autônoma. E é um pouco do que a gente está observando hoje no governo Bolsonaro, em que o Ministério da Saúde atua de forma isolada, né, do Ministério da Economia, que atua de forma isolada do Ministério da Defesa, ainda que haja um conluio nacional, um acordão nacional em torno de linhas de atuação, há uma autonomização muito grande dos ministérios. Porque o foco aqui não é um foco de alterar o sistema internacional ou alterar a participação do Brasil no sistema internacional, e sim de inserir de forma cada vez mais aprofundada e relevante o Brasil nas cadeias internacionais de comércio, né? Então essa é uma prática extremamente liberal, extremamente voltada para essa discussão de inserção da economia brasileira nas cadeias de comércio internacional, com pauta do Adam Smith, né? Ou seja, das vantagens absolutas. Não é verificar quais são as potencialidades do Brasil, mas aprofundar a exploração econômica daqueles setores mais primários da economia brasileira, como a gente observou no caso do Fernando Henrique Cardoso e agora também do governo Bolsonaro, né? A gente enxerga, então, uma certa competição entre os ministérios para ver quem que vai alcançar os seus objetivos setoriais, incluindo, né, benefícios para os seus servidores e não para os servidores federais como um todo, e uma falta de expressão tremenda do Brasil no cenário internacional. A gente viu isso no governo, por exemplo, do Eurico Gaspar Dutra, a gente vê isso no período da República Velha aqui no Brasil, no governo do Collor, e a partir do golpe de 2016 a gente enxerga isso nessa arquitetura da ponte para o futuro, que tem como bases principais aí o governo do Michel Miguel Lulia Temer e do Jair Messias Bolsonaro. Nesse sentido, também é possível a gente perceber que a própria noção de segurança se altera dependendo de cada um desses contextos, indo desde um sentido mais amplo e que exige um investimento cada vez maior do Estado brasileiro, de controlar as diversas ações durante esses períodos de grande estratégia, para uma leitura mais restrita e geralmente mais militarizada dos períodos de políticas isoladas em que a segurança é vista igual como defesa ou, mais recentemente, como segurança pública também. Ainda assim, a gente tem algumas características brasileiras que são mantidas ao longo do tema como tópicos importantes na formação da imagem da política externa brasileira e da atuação dos diversos ministérios que engajam em cooperação internacional. Isso é bem importante a gente lembrar, não é só o Itamaraty que realiza relações externas
brasileiras lá fora. A gente tem também a participação dos outros ministérios que também desenvolvem essas práticas, né? Quais são as permanências, portanto, que a gente poderia colocar aqui? A identidade que o Brasil tem de si mesmo é uma permanência bem importante, sobretudo com relação à sua continentalidade territorial. A gente tem uma ideologia geográfica importante no Brasil sobre o fato de que é um território continente, né? Um território enorme, muito grande, enfim. De uma forma ou de outra, o apelo à autodeterminação dos povos, né, o fim da intervenção externa, ou o respeito aos direitos humanos, o que permite uma ação tipicamente brasileira, mesmo em períodos militarizados, como é o caso do governo do Bolsonaro, as invasões, né, as ocupações militares que o Brasil fez no Haiti, no Líbano, enfim. Respeitos ao princípio da não intervenção e defesa dos recursos territoriais dos países, sobretudo em desenvolvimento, e a tentativa de criar um sistema internacional na qual os países de fora do Conselho das Nações Unidas, de Segurança das Nações Unidas, influenciam a política internacional, que foi justamente o que o Bolsonaro demandou, né, apontando lá no finzinho do discurso dele, que o governo brasileiro era a favor da reforma do Conselho de Segurança da ONU e a intenção do Brasil de ocupar um lugar permanente, um assento permanente num Conselho de Segurança da ONU, já mais, de uma forma ou de outra, reformado, né? Bom, nesse sentido, a gente pode observar diferentes mudanças, né, nesse processo. E eu queria fazer esse vídeo não tanto para a gente debater, né, de uma forma ou de outra, o que foi falado ontem, né, porque já tem várias análises aí a respeito disso, mas pensar a respeito dessa questão do que nós queremos para o Brasil, o que é segurança aqui em termos de participação democrática. Porque em períodos de política isolada, o que a gente tem são insulamentos, não só institucionais, mas a gente tem insulamentos democráticos também. A gente tem pouca participação da sociedade democrática nos caminhos da política externa num país em que essa condução da política externa ela já é extremamente elitizada. Não só pelas pessoas que fazem parte e executam essa política externa, principalmente no Itamaraty, mas principalmente porque não é vista como a política externa ela não é vista como um tema democrático, e sim como um tema de Estado. Então acho que essas reflexões podem nos ajudar de uma forma ou de outra, nesse vídeo super curto que eu preparei para hoje, a gente pensar a questão do Brasil diante do cenário de segurança internacional. Se vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão, alguma dica, coloca aqui nos comentários, a gente vai adorar receber. A gente recebe eles com muito carinho, eu sei que às vezes eu demoro para responder e eu peço desculpas já por causa disso, mas a gente leva em consideração tudo que vocês escrevem e a gente recebe com muito amor e carinho tudo que vocês colocam. Tá bom, gente? Obrigado e até sexta.